Glória. No livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8, 9 e 10, nos diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Aleluia. Gostaria agora da sua atenção, da sua máxima atenção. Não vou me demorar muito, mas eu não quero a sua atenção para mim, quero a sua atenção para a palavra, para que você guarde no coração o que a palavra diz, porque você vai precisar desta palavra daqui para frente. Acontecerão coisas na sua vida daqui para frente, você que tem 10, 12, 15, 16, 18, 30, 40, 60, que você vai precisar dessa palavra. E eu gostaria de colaborar com você, com a palavra, lhe dizendo que nós precisamos entender sobre salvação. Amém? 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 Olhe para mim, por favor. Diga assim comigo: por favor, você que está ao meu lado, não fale comigo até terminar esta pregação, porque eu quero ouvir o que esta palavra tem para dizer, pois eu irei precisar amanhã. Aleluia. Quantos querem se perder aqui? Levante a mão. Quantos querem se perder? Levante a mão. Ninguém quer se perder. Ninguém quer ficar perdido porque o avião caiu, porque o carro enguiçou, porque o navio afundou. Ninguém quer ficar. Todo mundo quer se salvar. Quem quer se salvar aqui? Levante a mão. Está vendo? Só que é preciso ouvir o que a palavra fala a respeito de salvação. Eu tenho 4 passos para você nesta noite. Um dos passos é uma introdução. 3 passos é ouvir, crer, confessar. Você sabia que para você ser salvo é preciso você ouvir sobre a salvação, é preciso você crer sobre a salvação, e é preciso você confessar sobre salvação? É porque você não senta à mesa por acaso, você senta à mesa porque sente fome, aí quer almoçar, quer jantar, quer merendar, tomar café, por isso que você senta na mesa. Raramente alguém senta na mesa para conversar, normalmente é para lanchar, comer, tomar café. E a palavra nos fala, o texto que foi acabado de ler, que nós somos salvos pela graça. E o que é graça? Graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Entende? Isso é graça. Tudo que você consegue de Deus sem fazer esforço é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que você tem não vem de você. Não somos nós que fabricamos a fé. Não somos nós que desenvolvemos a fé dentro de nós, gerando dentro de nós. Não. Essa fé
ela é colocada num objeto, mas o objeto precisa ter qualificação para traduzir segurança de fé, entende? Então, somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Não vem das obras a fé? Não, a salvação não vem das obras, a fé vem de ouvir a palavra. Então, sois salvos pela graça mediante a fé, e essa fé não vem de vós, é dom de Deus. A fé é derramada, o favor de salvar é de Deus, a fé que concorda com Deus, que corresponde a Deus no Filho de Deus, também é derramada por Deus. Então, nós quase que não fazemos nada, nós só precisamos ouvir, crer e confessar. Ouvir, crer e confessar. Sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mas não de graça. Então, não se pode confundir o que é que vem pela graça ou o que é de graça. E a salvação, ela é gratuita para o homem, mas para ela se tornar gratuita ao homem, alguém ficou no lugar do homem e pagou um preço. E esse preço, quem pagou foi o objeto da fé. O fundamento da fé é Jesus Cristo. Sem Jesus não adianta ter fé, porque a fé sem Jesus, sem o objeto da fé, não eleva a alma do homem para o reino dos céus. E nós sabemos que o homem nasce, desenvolve e morre, mas morre o corpo, o espírito não morre. O problema é, para onde vai o espírito do homem quando o corpo morre? Ou ele vai para as trevas, ou ele vai para a luz. E isso tudo é decidido aqui, em vida, para onde nós vamos. E existe um manual, Bíblia Sagrada, mostrando o caminho, mostrando o objeto. Então, 3 coisas eu tenho que fazer para ser salvo. Primeiro, eu tenho que ouvir. Segundo, eu tenho que crer. Terceiro, eu tenho que confessar. Sois salvos pela graça, que não é de graça, alguém pagou. Mediante a nossa fé, ou seja, o preço da graça para que eu seja beneficiado, só me será beneficiado se eu corresponder a Deus. O sacrifício de Deus já foi feito, quando em forma de homem ele esteve aqui. Mas a salvação só poderá se efetivar na minha vida, na sua vida, quando eu me correspondo com Deus. E o meio pelo qual eu me correspondo com Deus é a fé, que não vem de vós, não vem de nós, não é gerada por nós, é derramada dentro de nós. A fé, mas não é uma fé de simplesmente acreditar, é uma fé primeiro direcionada para o Filho de Deus. E essa fé, que não é só de acreditar, é uma fé de compromisso, porque entre eu acreditar e ter compromisso, a fé que é cobrada para corresponder-se com Deus é a fé do compromisso. Compromisso com quem? Compromisso com o Filho de Deus. Por que o compromisso com o Filho de Deus? Porque foi Ele que desceu, sendo Espírito, assumindo em forma de homem, que ficou no seu lugar. Então, para que eu e você sejamos salvos, nós temos que nos corresponder com a graça que recebe um aviso, uma correspondência, entra no coração. A graça foi efetivada, é Deus, é o dom de Deus, é
é o favor imerecido de Deus, que o homem só recebe da graça quando ele manifesta a fé no Filho de Deus que morreu no nosso lugar. Agora, 3 passos têm que ser feitos. O primeiro está no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem do ouvir e de ouvir pela palavra de Deus. A fé vem do ouvir e de ouvir pela palavra. É como se a palavra fosse uma mangueira de jardim. A palavra, como uma mangueira de jardim, é a palavra que é lançada ao coração do homem, assim como a mangueira é anexada na torneira. Depois que a mangueira é anexada na torneira, abre-se a torneira. A água que está na encanação passa pela mangueira e molha o jardim. Isso é a graça de Deus através da fé que o homem recebeu de Deus. Há uma correspondência, mas se a mangueira, se a palavra não tiver interligada no coração do homem, não acontecerá nada. Ela continua sendo a palavra, mas esta palavra que não está anexada ao coração do homem não poderá beneficiar o homem. O homem será beneficiado pela palavra quando a palavra estiver no homem. João capítulo 15, no verso 7, Jesus diz para os discípulos: se a minha palavra estiver em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiser e vos será dado. Ainda em João capítulo 8, verso 31, ele diz: se vós estiverdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quantos querem ser discípulos de Jesus aqui? Glória a Deus. Aleluia. Você diz que quer, mas você precisa provar que quer. Quando é que eu provo que quero ser discípulo de Jesus? Quando eu tenho compromisso com esta palavra. Esse prazer só é desenvolvido no dia a dia através do exercício. Assim como o músculo se desenvolve através do exercício, o músculo da fé também se desenvolve através do exercício. O homem lê a palavra, estuda a palavra, medita na palavra, vive a palavra, prega a palavra. Isso desenvolve um expediente com Deus. Esse compromisso prova que eu quero alguma coisa com o meu Criador. Eu estou falando do Criador, do seu Criador, do nosso Criador, que tem um plano estabelecido de salvação de forma universal. E ele deseja, de acordo com a carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, ele tem um plano que deseja que todos sejam salvos, e não apenas alguns. Todos. E por que todos não são salvos? Porque nem todos correspondem a Deus o que ele propõe. O ato de estar no Calvário e entregar a sua vida no Calvário não foi uma forma imperativa, mas uma proposta. É uma proposta de Deus, capítulo 1 do livro de João. É uma proposta de Deus. Todo aquele que eu receber no coração, ser chamado filho de Deus. Os filhos de Deus não morarão no inferno. Mas quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são os que recebem Jesus como Senhor e Salvador e têm suas vidas escondidas em Cristo Jesus. Estes são os filhos de Deus, que nascem de novo da água e do Espírito. O céu é longe, o céu é caro, o céu não é perto, o céu não é fácil. Alguém abriu uma estrada do céu para a terra, para que da terra aqueles que creem nesse alguém que abriu essa estrada possam subir com ele e morar eternamente. Então a fé, de acordo com Romanos capítulo 10, verso 17, ela vem do ouvir e de ouvir. O salmista, no capítulo 119 de Salmo, no verso 11, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, havia um propósito do
vista em guardar a palavra. Sabe quando você guarda uma coisa, seu pai, sua mãe, irmão, alguém, joga isso fora, isso não serve mais não. Eles não têm plano com aquela coisa, mas você tem um plano com aquela coisa. Digamos que aquela coisa seja uma câmera de ar de bicicleta, que está pendurada. E todos dizem assim, joga isso fora, não serve mais não. Eles não têm planos com a câmera de ar de bicicleta, mas você tem. Diz, não, eu vou deixar aqui porque eu vou cortar e vou fazer umas ligas e vou fazer uma amarração que eu necessito fazer com estas ligas. Você tem um plano. Então o diabo chega no ouvido do ser humano e diz que não tem mais jeito, que não dá mais para fazer, que não dá mais para acontecer. Mas é mentira do diabo. Deus tem plano, e plano de vitória com você, comigo e com aquele. Glória a Deus. Cabe a você crer. E esse crer vem da fé. Eu falei que eram 3 passos que você teria que dar: ouvir, crer e confessar. Crer. João capítulo 3, verso 16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o objeto da salvação, correspondido pela fé, porque sois salvos pela graça, quem nele crê não morre, mas se torna eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Tudo que eu preciso fazer é crer no Filho de Deus. Essa fé desenvolvida, ela passa a trazer um compromisso com o meu coração e Deus, com o seu coração e Deus. E você vai entendendo estas coisas do ouvir a palavra, guardar a palavra, crer na palavra, se submeter à palavra. Aí vem o terceiro passo, que nos diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, que a palavra está em tua boca. Se creres em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o confessares, serás salvo. Então, eu preciso crer em Jesus Cristo, ao ouvir a palavra de Jesus Cristo, e assim confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e começar uma nova trajetória. Quem quer começar uma nova trajetória? Quem quer ficar nas velhas trajetórias? Quem quer começar uma nova trajetória? Está todo mundo querendo o novo. Por quê? Porque o novo faz diferença, desde que o novo seja bom. Jesus Cristo foi dado pelo Pai para vir na terra como o melhor do céu, para salvar o pior na terra. Sabe aquela história de que você fez um negócio da China, trocou a Ferrari que você tinha por uma bicicleta velha enferrujada? Foi mais ou menos o negócio que Deus fez. Ele deu o melhor que ele tinha no céu, veio a esta terra em forma de homem, para morrer no seu lugar, pecador, rebelde, que não valia nada para ninguém. E ele veio no seu lugar e foi crucificado, deu a vida dele e voltou a tomar. Foi crucificado, morto e sepultado, mas a morte não o venceu. Ele ressuscitou ao terceiro dia para lhe dar vida, e vida em abundância. Esses são os passos da salvação, que você precisa atentar, que eu preciso atentar, nós precisamos atentar, meditar, pensar, escrever, memorizar, fixar, viver. Porque isso vai definir o lugar aonde nós vamos morar. Só há 2 lugares para se morar eternamente. Um é nas trevas, o outro é na luz. Quem quer morar nas trevas eternamente? Quem quer morar na luz eternamente? Entende? O que é que eu quero passar
como vaso de Deus para você, vaso de Deus, que a diferença está no compromisso. Se eu tenho compromisso com Deus, Deus tem compromisso comigo. Se eu não tenho compromisso com Deus, Deus não tem compromisso comigo. Entende? Diga comigo, se eu tenho compromisso com Deus, Deus tem compromisso comigo. Se eu não tenho compromisso com Deus, Deus não tem compromisso comigo. Deus mora no céu. E se eu tiver compromisso com Ele, eu também vou morar no céu. Amém, igreja? Amém. Glória. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. É essa a diferença que vai fazer. É essa a diferença que vai fazer. É como eu levo compromisso com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, olha para mim. Como eu desenvolvo esse compromisso com Deus? Fazendo primeiramente o que você está fazendo. Onde é que você está? Você está no comércio ou você está na casa de Deus? Casa de Deus. Pronto. Por quê? Porque isso mostra que você quer compromisso também com Deus. Você também quer compromisso com o jiu-jitsu. Amém? Mas por que você quer compromisso com o jiu-jitsu? Para que você possa desenvolver um físico adequado, um físico maleável, habilidoso e possa se destacar no mundo do jiu-jitsu. Pois o jiu-jitsu foi criado por um homem que foi criado por Deus, que não foi criado por ninguém. O jiu-jitsu foi criado por um homem que foi criado por Deus, que não foi criado por ninguém. Então você, em tudo que você pensar, andar, raciocinar, respirar, olhar, perceber, ouvir, tudo é de Deus. Sem Deus você não faz nada. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tem para você sim um espaço de Deus para você, para que você possa executar os seus sonhos de acordo com a resposta de Deus. Amém, igreja? Amém. Fique firme, fique atento, fique ouvinte, porque Deus vai ficar trazendo para você semanalmente uma palavra. Quando não for o pastor Bessa, será o evangelista André ou outra pessoa convidada. Mas nas quintas-feiras você tem escola bíblica que começa de 6h30 às 7h30. Escola bíblica começa 6h30 às 7h30 da quinta-feira. E o culto começa assim que termina a escola bíblica. É a palavra ensinada, a palavra falada, explanada, explicada, orada, para que você seja beneficiado. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Agradeço a oportunidade, evangelista André. Aleluia. Bem sucinto, uma palavra curta,